Salve, salve comunidade empreendedora! Sejam bem-vindos a mais um episódio do AGCast. Hoje eu, André Marinoni e meu nobre amigo Gustavo Coimbra estamos aqui mais uma vez com um convidado para lá de especial, né, que hoje vai falar sobre uma história muito bacana, que é sobre o Conselho Regional de Educação Física, sobre a história dele dentro dessa instituição, o papel dessa instituição na vida do profissional e dos empreendedores, né, nessa área do esporte, da educação física e etc. Então hoje é um episódio aí que está prometendo bastante conteúdo bacana. E pessoal, né, como de praxe, né, dê o seu like, ativa o sininho, te inscreve no canal, compartilha com os teus amigos que hoje aqui tu vai ter conteúdo aqui de qualidade, tá? Então, nessa pegada, agradecer meu amigo Diogo, né, um cara aí forte do CREF 21, que aceitou aí o nosso convite para vir aqui, né, compartilhar a história dele, a história do CREF aqui com a gente. Diogo, seja muito bem-vindo, meu amigo. É uma grande honra te receber aqui. Pena que não deu para o nosso presidente vir, Sandor, né? Era para ele estar aqui hoje. Nosso compadre, era para estar aqui hoje. Mas hoje, infelizmente, a gente não vai ter a presença do Sandor. Mas vamos ter aí uma oportunidade mais para frente de trazê-lo aqui para compartilhar aí toda essa experiência dele, tanto no CREF como nas secretarias dos esportes que ele passou, tanto no estado como no município, que a gente sabe que ele é um cara... Tem uma bagagem bacana aí para compartilhar. É grande mesmo. É isso aí. Pois, Andrezão, obrigado. Agradeço aí o convite, estar aqui com vocês aqui para a gente conversar um pouco aí sobre o CREF, sobre educação física, sobre esporte, que é uma área que realmente tem muito empreendimento, tem muito que empreender ainda. E a gente está aqui para bater esse papo aí, conversar com a galera. Diogão, eu vejo que hoje o CREF ele vem fazendo um trabalho muito legal, né? Mas eu acredito que nos teus 12 anos, 12 né? anos. 12 anos de CREF, eu acredito que tu já tenha passado por várias fases, né? E eu acredito que tu tem aí histórias legais para compartilhar com a gente, né? A respeito aí dessa caminhada no CREF e tudo. Mas assim, começando já logo para deixar o negócio aqui animado. Qual foi o principal desafio que tu enfrentou nesses 12 anos aí? Cara, André, o principal desafio, na verdade, enquanto órgão público, é a gente quebrar um pouco esse paradigma do serviço público ruim, né? Que a gente está ali realmente só para cobrar, só para ganhar dinheiro, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente sabe que o brasileiro tem uma visão muito negativa do serviço público, né? E aí, nessas conversas que a gente tem, esse trabalho que a gente tem contigo, que tem nos ajudado bastante, tu sabe que a nossa linha, né, dessa nossa gestão é no sentido de quebrar essa imagem ruim que a gente tem do serviço público. Sim. É de mostrar que, na verdade, tem sim como se fazer um serviço público de qualidade, oferecer um serviço de qualidade para a população. No nosso caso, o profissional de educação física e o empresário do ramo de atividade física. Então, esse é o grande desafio que nós temos, né? Então, assim, como tu falaste, eu estou há 12 anos no Conselho, eu lembro como se fosse hoje. Eu entrei no dia 1º de dezembro de 2012. E logo em janeiro eu fiz minha primeira viagem. Eu fiz ali naquela região ali de São Mateus, Bacabá, Foi uma Miranda, viagem de fiscalização? Já de fiscalização. Fiscalização. Eu sou de origem no Conselho, agente de orientação e fiscalização. Eu entrei no concurso para ser fiscal. Sim. Né? E aí ao longo desses 12 anos fui, né, por militar, por realmente amar a minha área, sim, fui mexendo muito com essa parte da gestão. Legal. E aí em 2015 fui convidado, quando nós éramos ainda seccional do CREF do Ceará. Sim. Eu fui convidado para ser o coordenador da seccional daqui do Maranhão. Nós tínhamos a presidente da seccional e eu ficava na coordenação, na gestão. Em 2019, a gente conseguiu se desvincular do Ceará, do Piauí, e viramos o CREF 21. Show. Então tem 5 anos que a gente está sendo regional. E aí eu continuei nessa coordenação, só que mudou o nome de coordenador para diretor. Então, nessa primeira viagem, como eu estava falando, o mais difícil é justamente a gente chegar, se apresentar. Sim. Hoje o CREF já passou pelos 217 municípios. Sim. Mas naquela época, vamos botar, 10 municípios no estado conheciam, os CREF tinha passado. Porque naquela época a gente funcionava de forma muito incipiente com nossos agentes mobilizadores. Sim, não tinha fiscal, a gente não tinha uma sede própria. Era um trabalho de evangelização. Perfeito, né? Exatamente. Catequização. Então a gente tinha que sair para o interior. O primeiro passo era apresentar o que é o CREF. Sim. Isso era uma dificuldade enorme. Então a gente chegava assim, o cara olhava aquele nosso símbolo do brasão da República Federativa do Brasil, CREF, fiscalização nas costas, aí o cara fechava. Então tem caso da pessoa, por exemplo, em Imperatriz, por exemplo. Eu estava uma vez lá, fui fiscalizar uma academia que era de um policial.
O cara me atendeu botando logo a arma assim no balcão. Sim, meu amigo, qual o problema? Aí eu fui contar, disse, olha, eu sou o Diogo, fiscal do conselho, eu vim aqui para poder fazer uma orientação, uma fiscalização sobre a questão do que a academia precisa para funcionar de forma regular, a questão dos profissionais e tudo. Então, quebrar isso aí, na verdade, até hoje ainda é uma dificuldade, né? Sim. Porque o pessoal tem uma ideia de academia, principalmente no interior do estado, muito rudimentar. Sim. A academia é um espaço em que eu vou ter peso enferrujado, Sim. aquela coisa escura e tal. E vou Já lá. tem uma imagem constituída, né? Que aí aqui em São Luís... A gente chama de academia raiz, a né? famosa raiz. Mas ela pode ser raiz, mas com, né, tendo seus documentos, tendo profissional... Não precisa pegar tétano, né? Não precisa, academia. exatamente. É porque a gente sabe que hoje a academia... A gente procura academia, o nosso usuário beneficiário procura academia por hoje mais diversos tipos de motivos. Sim. A gente vai para academia por qualidade de vida, perfeito. Para ficar bonito, sim. Para ficar forte, beleza. Mas tem gente que vai só para conversar. Sim, tem gente que vai para sair de casa, questão de saúde mental e tudo mais. Então, assim, isso evoluiu muito, né? E esse empreendedorismo dentro da área da educação física, de esporte e de academia principalmente, cresceu muito. Não à toa a gente tem as grandes redes aqui, né? Aqui em São Luís a gente tem a Smart Fit, Self Fit, Bodytech, que já estão pelo interior do estado. Você vai em Imperatriz, Balsas, elas já estão lá. Já estão. Então, assim, cresceu muito, né? É uma área que tem muito a evoluir. O Brasil é o segundo país no mundo que mais tem academias. Sim. Só perde para os Estados Unidos. Né? E a gente só perde mais porque a gente tem essa profissão regulamentada. Sim. Que lá nos Estados Unidos, por exemplo, não tem. Não tem. Aqui ela é regulamentada. Então, a gente tem algumas regras maiores que as de lá para poder realmente montar uma academia, um estúdio, alguma coisa desse tipo e ter a pessoa trabalhando. Na tua percepção, Diogo, essa regulamentação, ela amarra ou ela é necessária, por exemplo, por conta da cultura do brasileiro? Rapaz, André, boa pergunta. Mas pela cultura do brasileiro, a gente tem que ter essa regulamentação. Ter, né? O Brasil, infelizmente, é um país que a gente tem muita lei para poder... E aplica pouco. Sim. Mas eu fico imaginando se a gente tivesse menos lei do que a gente tem hoje, imagina a loucura que ia ser. É verdade. Porque assim, mesmo tendo normativa... O Brasil, como a gente costuma falar, a gente tem que explicar o óbvio. Sim. Né? Então, no banheiro tem que ter assim, proibido mijar no chão, mas o cara mija no chão. Então, tem que ter a plaquinha. Então, se não tivesse a regulamentação da profissão, é uma coisa como a gente conta no interior do estado. E hoje, por exemplo, só para te dar o que aconteceu hoje, a gente está com uma ação junto ao Ministério Público e toda quarta-feira a gente está tendo 5, 6 audiências com dono de academia que tem problema de ter que se regularizar. E hoje tinha um lá que teve 10 anos na academia, ficou 5 anos fora do mercado e agora ele retornou arrendando outra. E aí eu cheguei lá e disse, como é que dá a documentação? Ele disse, não tenho nada. Professor, não, eu tenho um estagiário. Aí eu disse, não pode. Olha, eu lhe fiscalizei em 2012, quando eu entrei no conselho. Essas orientações, então assim, o senhor já sabe o que precisa. O senhor está em 2025 cometendo os mesmos erros. Olha porque a gente tem as normas. Então, assim, ainda se não tivesse, aí é o Deus nos acuda, não tem jeito. E hoje, Diogo, assim, dentro de todo esse arcabouço, né, de coisas que o CREF faz, apoia, né, o pessoal de casa que vai estar nos assistindo, alguns vão conhecer, outros não, mas a gente vê que o CREF 21 hoje ele está muito em evidência, né? A gente vê que vocês estão nas mídias, estão fazendo ações inovadoras para estimular não só o empreendedorismo, mas também o profissional autônomo, Sim. né? Eu vejo também que existe uma preocupação muito grande de vocês de servir, de agregar valor ali para esse público e fortalecer o empreendedorismo no esporte. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso. André, a gente está vindo desse período agora de Páscoa, né? E quando fala ali de Bíblia, a gente sabe que quando fala que Deus veio para servir, não para ser servido. Né? Então, eu falo muito isso lá no conselho. A nossa gestão é uma coisa que a gente se baliza muito nisso. O fato de ser serviço público. Então, a gente está ali para servir mesmo, trazer qualidade, trazer essa inovação, trazer prosperidade para o nosso profissional, para o nosso empresário. Então, realmente a gente tem pensado muita coisa. Então, para esse ano a gente tem pensado, por exemplo, um clube de vantagens, né? A gente está negociando com algumas empresas que já oferecem esse serviço, que a gente quer dar esse benefício. A gente escuta muito isso do profissional. Eu pago o CREF e aí eu não tenho retorno. O que seria esse retorno? É o financeiro? Vou dar um exemplo. Hoje a gente paga, o profissional pagou agora até dia 10 de abril, 50% de desconto, R$301. O que seria esse retorno para ele? Então a gente pensou, seria em forma de curso, é em forma de brinde, é em forma de evento.
E aí, para esse ano, a gente pensou, isso tudo a gente já fez. Cara, Brinde a gente já deu, evento a gente faz. Agora a gente vai estar, esse final de semana, por exemplo, em Santana do Maranhão, dando um curso de atletismo. Semana que vem eu vou estar junto com o presidente em Nova Olinda, participando de um evento lá junto com a prefeitura de Nova Olinda. Todo mês a gente está em 2, 3 municípios. Vamos estar em João Lisboa esse final de semana também, com um curso de badminton. Legal. Né? Então, assim, para a região toda. Então, assim, a parte do curso a gente faz, a parte dos eventos a gente apoia. Vai ter o SLZ Fitness, um evento que é do Selma. Teve o CONCEB, que é o Congresso Brasileiro de Saúde e Bem-Estar, que teve aqui em São Luís. A gente estava lá no stand apoiando o evento. E aí, esse ano, a gente pensou nessa questão do clube de vantagens. Então, assim, como agregar? A gente não consegue, não tem um pessoal para que a gente consiga rodar as empresas e agregar um clube de cupons aí de vantagens para o nosso profissional. Então, a gente está indo atrás de empresas que já têm isso, né? E aí a gente vai ver de que forma que a gente consegue realmente agregar para poder oferecer isso no nosso profissional. Então, eu sou profissional de educação física, eu tenho minha carteira profissional, eu consigo desconto na farmácia, desconto no cinema. Sou dono da academia, eu posso contratar um serviço ali de uma assessoria, de uma consultoria. A ideia justamente é essa. Legal. Né? E aí, a gente sempre faz esse convite para o profissional, para o empresário. Eu costumo dizer que o conselho não é formado pelo presidente, pelos conselheiros e funcionários. Cara, hoje nós temos quase 8.500 profissionais e mais de 1.300 empresas. Isso tudo é o CREF 21. Sim. Então, falta a galera entender isso. E como tirar mais vantagem disso e ajudar. Né? Porque eu falo muito em relação à questão da profissão. Se a gente for ficar esperando que a nossa valorização enquanto profissional ou enquanto investidor da área, da categoria, se a gente for esperar essa valorização de fora, não vai existir. Cara. E eu vejo assim, sabe, Diogo, eu até tive um exemplo, coincidentemente, eu tive um exemplo muito forte disso hoje. O meu personal me mandou uma mensagem e falou: André, cara, eu queria abrir uma empresa, quanto que eu gasto para abrir uma empresa? Aí eu fui explicar para ele, tu vai ter gastos com o honorário do contador, tu vai ter gastos com o documento de arrecadação fiscal da junta comercial, Sim. Tu vai ter que emitir um certificado digital, tu vai pagar o alvará de funcionamento. Aí eu fui explicar para ele, vixe, cara, eu pago isso tudo? Eu disse, não, tu paga isso tudo, mas tu não precisa abrir inicialmente ali uma empresa do Simples Nacional. Sim. Pode abrir um MEI, começar a prestar serviço ali como um MEI, quando tu atingir ali acima de 81 mil no ano, tu já faz a migração, porque se tu for pagar esse custo, que é muito alto, né, às vezes inviabiliza de tu pegar e começar a prestar um serviço Sim. formalizado, né? Então, começa pequenininho, adota umas estratégias assim, assado. Eu disse para ele, cara, eu cobro caro para fazer isso aqui, mas como tu é meu personal, eu vou te orientar aqui de graça. E aí eu já dei várias estratégias pro cara, já mostrei como é que ele podia fazer, ele ficou super animado e ele viu que ele tem como potencializar demais o que ele já faz como autônomo, mas com a figura de empresário mesmo, entendeu? E normalmente o nosso profissional, isso é bem legal, é uma característica bem empreendedora do nosso profissional. Normalmente ele entra como um funcionário ou um autônomo, sendo personal, Sim. mas ele tem muita vontade de empreender, de ter um negócio próprio. Exato. E aí, às vezes, o que falta justamente para ele é essa orientação, né, do que ele precisa de... E aí, muitos, como eu falo, abrem de qualquer jeito, Sim. não fazem um plano de negócio, não se planejam para isso, e aí não tem ideia do que vai ter o custo, a parte documental, a parte profissional, aí vem a fiscalização, e aí a gente acaba escutando assim. E é interessante, cara, porque assim, se o cara for ver, é uma área que não é difícil de você começar. Porque, por exemplo, a história lá do nosso amigo Leandro, da Gansos, né? Ele começou como? No condomínio dele. Sim. Panfletando lá, montando a primeira turma dele, e a partir daí ele foi evoluindo e ele montou a academia dele lá da Gansos. Foi um cara que prosperou tá lá hoje, e deu certo. E agrega outros valores que ele tem, por exemplo, aí tem uma lanchonete, uma comida saudável, aquela coisa. Então, uma arena de beach tênis, vai agregando. Ele já diversificou hoje, ele tem uma barbearia, Pronto, olha aí. Acho que ele tem empresa de ônibus também, algumas coisas assim que o cara foi visionário, né? Então, tipo, quantas pessoas aí não tem esse DNA aí de empreender? E a nossa área, ela, como é do movimento, ela permite muito isso. Sim. Né? Não tem como tu ficar... Quando fala de atividade física, a gente pensa logo em várias outras coisas. Né? Então, assim, a gente vê também, por exemplo, o próprio Sports Village, né? É uma Disneylândia hoje do esporte, né? Tu tem cresceu tudo muito lá, esse segmento com esse formato, essas arenas que agregam
mais de uma modalidade, Sim. né? Ali a esporte deve ter mais 7, 8 modalidades. Tem mais, né? pô. Tênis, beach tênis, LPO, beach tênis, squash, LPO, crossfit, skate, basquete. crossfit, vai embora, basquete, vôlei, vôlei de praia, tu é doido, é muita coisa, pô. E ainda tem um lugar para vender a cervejinha, vender o lanche e tal. Bacana. É isso aí. E sem falar também que o esporte, a educação física, o esporte em geral, ele é um lugar de conexão. Esses eventos que vocês vão realizar, esses workshops, né, nas cidades, o profissional que vai nesse local, ele vai mudar a mentalidade dele, ele vai fazer ali um network, ele vai conhecer pessoas que possam lá na frente fazer todo o significado para a carreira deles. Alguns profissionais, quando entram na faculdade, aquele conhecimento é muito superficial, que eu digo. A faculdade não te ensina a vender, a faculdade não te ensina sobre oratória, não te ensina sobre como te desenrolar de fato. E hoje o CREF está levando isso nas cidades, né? E ensinando o profissional, porque às vezes ele está ali com aquela mentalidade, fiz educação física, vou trabalhar numa academia e está aqui, ó. Pronto, e o CREF vai fazer isso aqui, ó. Justamente. A ideia justamente é essa. A gente levar esse conhecimento para trazer esse profissional, mostrar para ele o leque de oportunidades que ele tem. Perfeito. E porque a nossa área é muito grande. Olha, só para te ter ideia, a gente conhece, rodando esse Maranhão, profissional que trabalha no SUS, em hospital, profissional que trabalha em cruzeiro, trabalhando com a parte de recreação, de lazer dentro de cruzeiro. Sim. Então, assim, cara, é uma área muito grande. Que uma coisa que era voltada às vezes só em sala de aula ou academia, hoje em dia a gente tem Eu não sei se as recreações nos hotéis também. Hotéis, né? recreação de hotel. Tem o pessoal que faz ginástica laboral nos prédios. Sim. Tem tanta variedade de oportunidades. Então, essa perspectiva para inovar na nossa área é muito grande. É um campo. Eu não sei qual é a tua visão, mas só que a minha visão, pelo menos, é assim, um pouco mais antiga, sobre o profissional de educação física, é que alguns... não quero fazer direito, não quero fazer medicina, enfermagem, eu vou fazer educação física. E alguns que tinham essa mentalidade, geralmente eles eram aqueles que não queriam se esforçar tanto, se dedicar tanto, ser mais visionário. E hoje eu percebo que tem mudado muito isso. E hoje, realmente, estou falando sobre como vocês evangelizaram as 217 cidades, realmente faz todo sentido, porque hoje você vê um profissional de educação física que já tem uma mentalidade, uma forma de falar diferente, um posicionamento diferente. Sim. Então isso é muito bom. Isso é muito interessante que tu falaste, porque eu acho que a educação física, nesse sentido, a nível acadêmico, sim, ele está indo no inverso de outras áreas. Sim. Vai exemplificar. Medicina se fazia muito por vocação. Sim. Eu quero ser médico. Hoje a gente tem escutado muito que o cara está fazendo medicina porque quer ganhar dinheiro. Quer dinheiro. Eu acabei de me formar, ganho 20, 30, 40 mil no interior do estado, dando 2 plantões, sei lá, 2 vezes na semana lá. Na educação física é diferente. Na minha época ainda, estou falando de 18 anos atrás, quando eu entrei, a galera entrava porque eu não passei para medicina, não passei para direito, sim, eu não gosto de estudar, eu era atleta de futebol e alguma coisa assim, esportista, perfeito, então eu vou fazer educação física. E aí chegava lá, o cara se deparava com uma faculdade que o curso era de manhã e de tarde, dando aula de fisiologia, anatomia, e o cara pensando que ia ser fácil, cara, e não era. Poxa, me falaram que era fácil. Que eu só ia jogar bola, alguma coisa nesse sentido. E aí hoje esse perfil mudou. Sim. A galera tem ido fazer educação física justamente por isso, porque ele está tendo a vocação. Mas eu nasci para isso mesmo. E tem visto justamente essa possibilidade, que quando eu passei no vestibular, minha mãe foi procurar, eu sou daquela época que saiu o resultado no jornal. Aí minha mãe foi procurar no curso de Direito, não olhou meu nome. Aí quando não, mãe, tá bem aqui, ó, 5º lugar de educação física, tu vai passar fome. Professor ganha mal, não é valorizado e tal. E eu sempre disse pra ela, mamãe, onde a gente for, do que a gente for bom, a gente ganha dinheiro. Sim, então isso aí foi uma máxima para mim. E tem acontecido muito isso, porque o profissional tem muito espaço ainda de educação física, e no que você for realmente bom, você consegue ganhar dinheiro na nossa área. Porque certeza, tem coisa que, tipo, eu fiquei sabendo agora recente, tá chegando aqui em São Luís uma academia na areia. Eu não conhecia, nunca nem tinha ouvido falar. Então é uma inovação que estão trazendo aí. Quem que falava de CrossFit há 5 anos atrás? Então, assim, são as inovações que estão vindo. E sempre vai ter, né? Sempre vai ter. É um movimento que inovar é preciso, porque o gosto do cliente ele vai mudando. E quando a gente passa muito tempo dentro de uma mesmice, a turma vai sentindo essa necessidade, principalmente aqui em São Luís, né? Porque aqui em São Luís abriu algo novo, feito manada, todo mundo corre para lá. Aí depois dá uma equalizada, né? É verdade. Diogão, mas eu vejo assim também que o Maranhão é muito grande, né? E para vocês terem um braço de atuação forte, né, no estado do Maranhão, é preciso também de um orçamento robusto, né?
Como é que esses limites orçamentários hoje para abraçar todo o Maranhão? Então, André, quem mantém, e aí é por isso que eu falo, que quem mantém, quando a gente chama o profissional para poder fazer parte do conselho, assim como empresário, por que que a gente faz isso? E fala que eles que são o CREF 21, porque eles é que mantêm o conselho. Perfeito. O conselho não recebe dinheiro de governo federal, nem governo estadual, nem municipal. Quem mantém um conselho, qualquer conselho de classe, são os profissionais. Então são esses 8.500 e mais os 1.300 empresários que mantêm. Só que, historicamente, e aí eu estou falando não só a nível do sistema Confef-CREFs e em outros conselhos, a gente tem uma inadimplência muito grande. Sim. Né? Muito por conta também dessa imagem institucional que às vezes é baixa credibilidade, Sim. porque não tem o retorno, não tem o benefício, né? Não tem uma transparência do trabalho que é feito, e é uma coisa que a gente, na nossa gestão, a gente tem combatido muito nisso, justamente para poder ganhar essa credibilidade, melhorar essa imagem institucional, para poder justamente mostrar, olha, invista no conselho que você vai ter retorno. E isso aí nos números hoje tu já consegue ver isso, né, Diogo? Sim, sim. Vocês tiveram uma evolução muito grande nessa parte de cobrabilidade, né? Vou te dar um exemplo. De 2000 e... Vou falar de pós-pandemia, 2021 para cá, que a gente saiu aí de 30%, 40% de adimplência, hoje a gente está beirando 63%. Então, isso é um avanço legal, porque aí isso tem um reflexo no nosso orçamento, e a gente consegue pegar esse orçamento devolver e devolver para a classe. Então, por exemplo, se num ano com orçamento mais enxuto eu conseguir rodar 80 municípios apenas, no ano seguinte eu consegui dobrar isso. Sim. Ano passado, por exemplo, a gente fechou o estado, o ano rodando 142 municípios, dos 217. Claro que a gente não consegue ser onipresente, tá em um ano nos 217. Sim, claro. A gente até tenta, André, como? E aí isso é uma marca da gestão do nosso presidente Sandor. Logo quando ele assumiu, a gente descentralizou esse trabalho. Como? Criando as seccionais. Sim. Então o CREF 21 tem a sede aqui em São Luís, mas nós temos seccional em Caxias e uma seccional em Imperatriz. Em Caxias a gente tem um atendimento, uma pessoa que fica lá, um auxiliar administrativo, junto com um corpo de 3 conselheiros. Uhum. E em Imperatriz nós temos 6 conselheiros, um auxiliar administrativo e mais um fiscal, que faz aquela região lá. Então, assim, a ideia justamente é essa, para poder a gente estar mais próximo. Esse nosso trabalho de itinerância, de levar o curso, de estar junto aos municípios, é mais também nesse sentido. Sim. A nossa gestão, o presidente costuma falar, não é uma gestão de escritório, de cadeira, de gabinete. É na rua mesmo. A gente está onde o profissional está. Se ele está trabalhando na areia, a gente vai para a areia. Se ele está trabalhando no campo, a gente vai no campo. Então, a nossa ideia justamente é essa. O modelo corpo a corpo. Corpo a corpo, que é o que funciona. É o que funciona. Isso é muito legal. E assim, né... como eu estou lá dentro também fazendo esse trabalho junto com vocês, eu vejo assim, o quanto que vocês estão evoluindo a nível de profissionalização da gestão mesmo, né? E isso é muito legal porque a gente vê que o profissional ele já está começando a perceber esse movimento, né? E olhando para o histórico do CREF, considerando que o CREF ele ganhou aí a liberdade em 2019, é um espaço, considerando uma instituição, é um espaço muito curto de tempo para fazer essa virada de chave, e principalmente esse movimento, né? 19. Aí 20 de março, que foi decretado a pandemia. Foi. Aí eu peguei porrada em 20 e 21. Pode botar que a gente começou em 22. Então a gente só está falando de 3 anos. Cara. Exatamente. 3 anos. É desafiador mesmo, demais, né, Diogo? Mas eu vejo assim também que o CREF ele tem procurado fazer boas alianças, né? Tu falou aqui no início sobre o relacionamento com o Ministério Público, sim, né? Sobre esse relacionamento institucional com alguns eventos que tem colocado vocês em destaque, também fazendo boas conexões, né? Sim. Quais são os frutos que vocês hoje colhem através dessas parcerias, o Diogão? Cara, o grande fruto de tudo isso, André, é a gente ser chamado para poder participar desses eventos. Então, hoje, todos os eventos que tem a nível de PROCON, Vigilância Sanitária, Ministério Público, a gente é convidado. Ou para estar em parceria nas fiscalizações conjuntas, ou para estar em algum evento mesmo para discutir, né, fazer algum termo de ajuste de conduta, alguma coisa nesse sentido. Isso com os órgãos públicos. A nível de faculdade e universidade, por exemplo, a gente é convidado para participar da colação de grau. Perfeito. Então a gente já participou de colação de grau aqui em São Luís, em Caxias, em Imperatriz, em Bacabeira, né, que tem uma faculdade lá, a CESBA, a gente foi lá. Da Núbia, né? Então é um momento que a gente aparece em que o profissional, enquanto as outras letras, pedagogia, educação física, aí letras e pedagogia recebe só o diploma, o de educação física recebe o diploma e a carteira profissional. Então perfeito, a gente tem sido convidado para estar nesses momentos, isso para a gente é o ápice, para a gente assim estar lá, a gente vê no olhar dos profissionais, quando ele pega a carteira, a gente
Pô, Cara, todo aquele esforço que eu fiz esses anos, top já demais. abdicar às vezes, hora com meu filho, com minha família, aquela coisa Isso toda. passa até mais credibilidade pro curso. Demais. Então, assim, nesses eventos da instituição, quando tem aula inaugural, a gente é convidado. É convidado por essas faculdades também para participar dos eventos deles, para apoiar. Prefeituras, né? Então, só para você ter ideia, a gente está com um calendário até de junho fechado de cursos em prefeitura. Até junho não tenho mais data. De julho para frente que eu tenho. Geralmente os cursos são... Finais de semana. Aí é o que acontece. Aí é legal que não tem custo nenhum para a prefeitura. O trabalho da prefeitura é mobilizar o seu profissional, liberar o seu professor para poder participar. A parte de deslocamento, hospedagem e o prolabore do professor todo é com o conselho. Então, se isso não for retorno, eu não sei mais o que é. Só isso daí. Então, a gente tem feito prefeitura, Ministério, os órgãos públicos, tem feito com as faculdades. A gente tem se envolvido com a parte da imprensa. Então, a gente tem investido muito nisso, porque a gente sabe que a imprensa ainda também carece um pouco dessa informação, né? Eu te digo isso porque todo dia eu ligo o jornal, eu vejo lá, seja de manhã ou de tarde, tem alguma notícia voltada, ligada com a educação física, com o esporte. Ontem mesmo eu vi uma de caminhada, mostrando lá no Quatrac um grupo que faz um corujão, uma corrida. Aí eu fiquei atento, eu disse, deixa eu ver se tem um profissional de educação física aqui. Aí mostrou lá, educador ambiental, um grupo lá, eu disse, meu Deus, cadê o profissional de educação física? Aí ou então vai chamar educador físico, aí eu disse, o cara tem que evangelizar isso aí também, porque ele não sabe que o termo realmente certo da CBO é o quê? Profissional de educação física. Que a gente diz que a gente não educa o corpo, a gente educa a pessoa. Isso. Então, tem querendo ou não querendo, fortalece ali o branding do com certeza. Do conselho, né? O povo mais moderno que gosta desse conceito de branding. Hoje a gente vê, né, vocês bem posicionados, né? Muito bem. Eu mesmo já vi vocês várias vezes no Jornal da Mirante, depois que Sandor começou aí a assumir a frente aí do conselho, né? Vocês dois estão sempre juntos, a gente até vincula um a imagem do outro hoje. Tipo demais, que ele o Batman e o Robin. Tá fazendo jornalismo, aí o homem mesmo agora se meteu nisso aí. Agora já era. É isso aí, legal. E Diogo, assim, é legal também comentar, eu acho, né, pro profissional do esporte que vai estar nos assistindo, que o conselho também é uma proteção para os empreendedores do esporte, né? E também para o profissional, porque vocês defendem esses interesses, fiscalizam para que aventureiros não venham, né, colocar em risco esse movimento desse trabalho que é feito, né, com as pessoas que consomem o esporte como um meio de ficar mais bonito, ou de ter mais saúde, ou de autocuidado, não importa. O que é importante é que todo mundo saiba que o conselho hoje ele tem essa preocupação e esse braço ali atento e em cima, né, para que não haja uma desorganização da classe. Sim. Né? A ideia, André, justamente é essa. A gente tem passado justamente para esses empresários que a ideia da fiscalização ela é necessária para, primeiro, a gente proteger a sociedade desses aventureiros, como tu colocaste, né? E para garantir esse espaço justamente para quem está regular, quem está investindo com seriedade, realmente com responsabilidade. Isso é muito importante, André, porque a gente tem aumentado o número de denúncias lá no Conselho. Perfeito. De várias coisas que vocês possam imaginar. Né? Desde uma má prestação de serviço até assédio e questão de estupro. Sim. A gente está falando de abril aqui e a gente tem casos aqui de dono de academia que foi preso por conta de estupro. Aqui, de academia registrada conosco, regular, com profissional e tudo, mas que foi. De professor que é denunciado por assédio a menor, que frequenta uma determinada uma quadra, um centro de treinamento, alguma coisa nesse sentido. Então, a ideia justamente do conselho é para isso, para que a gente mantenha essa ordem, mantenha essa qualidade, porque a gente está falando de uma profissão, de uma categoria, né, que é um serviço que hoje cada vez é mais consumido pela população. Não tem quem não reserve uma parte do seu dinheiro e do seu tempo para investir em qualidade de vida. Com certeza. E aí, quando fala em qualidade de vida, não tem como falar... E nós que somos pais, né, Diogo, a gente também quer que nossos filhos frequentem um ambiente onde a gente saiba que existe um acompanhamento, uma preocupação, né? Onde a gente saiba que existe uma consequência para aqueles que não agem dentro dos rigores da lei. Segue o código de ética. E Diogo, pelo menos na minha cidade, a gente chama de academia de fundo de quintal, né? Só me engano, tem essa expressão. Ainda e geralmente são alguns profissionais que não têm a mínima importância, não têm no mínimo cuidado com as pessoas. Alguns relatos das pessoas lá,
eu fui pra academia do fundo de quintal, me aplicaram um anabolizante Sim. e hoje meu braço tá aqui com essa deformidade, ou a minha coluna hoje não tá conseguindo mais, eu tô com uma hérnia de disco. Pelo menos em cidades pequenas a gente percebe muito isso. E assim, não porque eu tô na tua frente aqui, mas eu percebo, André, uma evolução. Outro dia eu cheguei em umas academias da minha cidade e aí eu percebi que o pessoal lá já tá todo mundo, não, nós só aceitamos aqui. Eu fui fazer meu cadastro e eles falaram, olha, que todo mundo aqui que os professores são formados em educação Tem o seu física, CREF. tem seu CREF. Aí eu fiquei, nossa, cara, até no interior a mentalidade já mudou. Mas um tempo, até hoje eu entendo porque tá muito recente realmente que o CREF está implantado aqui em São Sim. Luís. Mas até um tempo atrás estaria dessa forma. Era a academia que tava todo mundo desleixado, não Perfeito. tinha uma limpeza, não tinha uma higiene, era as máquinas todas imundas e hoje há uma mudança, É né? uma mudança. Sim. E isso tudo não é de Coroatá, não, né? Não sou de Coroatá. Por que eu tô falando de Coroatá? Porque ontem, e aí eu falo que, às vezes, quando a gente recebe denúncia e vai fazer uma apuração, aí o dono da academia fala assim, é a concorrência. Ou então, foi algum professor. Cara, quem tá hoje denunciando é o aluno. É o aluno. É o cliente. Por quê? Porque ele já entendeu que Nível de ele é um consciência. consumidor, que ele paga por aquilo ali. Sim. Então ele tem que ter um serviço ali de qualidade. Sim. Eu não estou pagando para ser maltratado, para me lesionar, não, para ser assediado. Era muito comum esses relatos. Então, o que aconteceu lá agora em Coroatá, eu recebi ontem uma ligação de uma usuária, uma beneficiária de uma academia, que ela falou assim, olha, eu quero denunciar a academia onde eu fui maltratada, onde eu fui pedir a instrução e o professor não me deu, foi arrogante comigo, o dono também da mesma forma. Então, assim, o cliente está mais atento em relação Sim. a isso. Ele já conhece seus direitos. Né? Então, a nossa ideia é justamente proteger a população e aí acaba que a gente protegendo a população, a gente vai proteger o profissional, vai proteger o empresário que investe caro, como Sim. tu falaste mais cedo aí, investe caro realmente nisso, porque o Brasil a gente sabe que é difícil empreender mesmo, porque é um Sim. custo alto, mas a gente tem que seguir as regras. Então, a gente tem mudado muito. E tem realmente dois isso mesmo. custos que são bem altos aí, né, Diogo? Que é importante o pessoal do esporte saber, o pessoal que não é da área da gestão, que tem o custo, que é de fato aquilo que tu vai desembolsar financeiramente para poder legalizar todo o teu negócio, para poder dar um serviço de qualidade ali para o teu cliente, mas tem também o custo pela falta de conhecimento, Sim, que muitas perfeito, vezes tu André. acaba, né, te prejudicando por essas faltas de conhecer Sim. bem o que tu tá fazendo, onde tu tá entrando, quais são os requisitos legais para eu minimamente abrir uma operação no segmento do esporte. E aí, por que eu tô falando isso? Porque eu vejo, né, e até uma coisa que é interessante os empresários de São Luís e do interior do estado saberem, né, que o CREF hoje, o CREF do Maranhão é uma referência nacional. Hoje o CREF do Maranhão, ele tem uma atuação que é modelo para os CREFs do Brasil inteiro em termos de fiscalização e julgamento, porque tem Perfeito. muitos CREFs que eles fiscalizam, mas não são tem eficientes julgamento, no julgamento. E hoje o CREF São Luís, graças a Deus, por uma gestão aí eficiente, né, tanto de Sandor, quanto de Diogo, quanto do nosso querido amigo Magela também, que é o vice-presidente, né, e toda a equipe, né, que é uma equipe hoje engajada, que tá ali com o propósito mesmo de servir e fazer o que é certo. A gente vê vocês sendo reconhecidos aí no Brasil inteiro e é importante as pessoas saberem, porque às vezes falam, o CREF de São Luís... que nada não. O CREF vai lá para Brasília, o pessoal reconhece, fala, e isso André, é legal. Isso é tão verdade que são 22 CREFs criados. 22. Nós somos o 21. Então, penúltimo. Quase praticamente caçula, 3 anos. Quase caçula. Sim. Né? E aí, sendo 21, ainda assim, a gente tem hoje, por exemplo, a primeira vice-presidente é daqui do Maranhão. Sim. Então nós temos o presidente do Conselho Federal e a primeira vice-presidente é maranhense, Sim. que foi a nossa primeira presidente, a professora Denise. Ela foi que hoje é proprietária da Viva Água, né? há 40 anos, Há proprietária 40 anos. da Viva Água, que aí o filho já seguiu os Eu caminhos. digo hoje porque eu cheguei aqui em 2019. E aí o filho já seguiu os caminhos, já Sim. tem a sua empresa também, ela Sim. e o marido dela. Ela vem de uma linhagem da educação física. Sim. O professor Dimas é um dos baluartes da educação física aqui, foi um dos fundadores do curso de educação física na UFMA, né? Então, o cara que trouxe a ginástica para o Maranhão e tal. Então, ela seguiu essa linhagem, foi nossa primeira presidente aqui do Maranhão. Depois dela veio o professor Biraci, o professor Bira lá de Imperatriz, e agora com o Sandor, primeiro eleito.
Eles dois eram colocados porque nós éramos seccionais. Sim. E aí, tanto é verdade isso que o nome dela foi cogitado para ser a primeira vice-presidente. E hoje mesmo ela está em Vitória, no Espírito Santo, representando o Confef no evento que está tendo lá, a nível nacional. Né? Então, isso mostra realmente essa marca. Não é porque a gente só tem... o 21, foi criado aí há 5 anos, Sim. mas a ideia é justamente essa, porque isso é uma das nossas visões, uma das nossas visões, a nossa missão é essa. Sim. Eu brinco muito lá com o pessoal, brinco, mas é o sério. Eu digo, olha, no mínimo, o CREF 21 tem que ser o melhor CREF do Norte e Nordeste. Sim. Então, tem poucos profissionais, isso não importa. A gente vai... O nosso farol é aquele lá, é para lá que a gente está enxergando. Então, a ideia é essa. E sempre com seriedade, trazendo transparência, um serviço de qualidade. Eu brinco muito, por exemplo, que hoje o pessoal fala muito sobre o CREF é um órgão de arrecadação, só quer saber de dinheiro. Só para te ter ideia, e a gente também a gente é referência na questão do registro profissional. Sim. Hoje nós temos esses 8.500. A gente poderia ter hoje, por baixo, 10 mil profissionais registrados. Aí tu me pergunta, Diogo, e esses 1.500 que não estão? Por quê? Porque todo mundo teve o registro indeferido e hoje está na Polícia Federal. A gente fez a denúncia para a Polícia Federal e o Ministério Público Federal por diploma falso. E, infelizmente, a gente tem, aí porque é questão de gestão, não a instituição em si. Sim. O cara não consegue o registro dele aqui, mas ele vai para um estado vizinho aqui e consegue. E aí depois ele pede a transferência para cá e a gente barra também a transferência dele. Por quê? A nossa gestão não está preocupada com quantidade. A gente está preocupada com qualidade. Porque a gente sabe que a gente só precisa de um errando para toda essa categoria, toda essa engrenagem que compõe aí a educação física, o esporte, tudo, sim, e por água abaixo. Né? Então, porque a gente sabe que a gente lida com o ser humano, com o corpo, com o movimento, com o toque. Então, é uma área muito sensível. E eu acho muito legal também, Diogo, a gente falar um pouco do papel do esporte na vida de comunidades carentes, né? Porque, por exemplo, ontem a gente teve um exemplo, né, que, óbvio, é um exemplo assim, eu tô pegando porque é um exemplo atual. A gente teve aquela moça que ganhou o Big Brother Brasil, né, a Renata, que sim, ela vem de um projeto do Edisca, né, que é um projeto voltado para a dança e etc. E aquela menina, ela ressignificou a vida dela, de ter nascido numa comunidade carente, de ter crescido através da arte, que é a dança, que também é considerado um esporte dentro do mundo dos esportes. E eu vi hoje, né, uma reportagem falando a vontade dela de retornar parte desse prêmio para investir em projetos como esse, justamente porque ela sabe o papel né, que isso traz na vida da pessoa. A vida dela, né? Porque isso traz formação de caráter, traz questão de socialização, traz a questão da pessoa ter um ofício, traz a questão de afastar da marginalidade, da droga. Então eu queria que tu falasse um pouco disso, que eu vejo que as secretarias tanto a Secretaria do Estado como do município, existem projetos de incentivo para as empresas, né, e instituições que desejam fazer ações como essa. E a gente tem exemplos aqui, por exemplo, o próprio Sports Village, ele é um replicador dessas políticas públicas, né, que hoje o governo do estado ele tem e fomenta. Eu acho que o maior exemplo que a gente tem a nível de Brasil, disso que eu estava falando, André, é a Rebeca Andrade. A sim, Rebeca Andrade é oriunda de um projeto social lá em Osasco, e ela ganhou agora o Oscar. Ela foi reconhecida. Foi recebeu o Oscar do esporte. Ela estava até com aquele tenista, como é o nome dele? O que estava nas Olimpíadas, que foi campeão. É o Petkovic. Não, Petkovic, tá falando do cara do... É jogador. Djokovic. Sim, do Flamengo. Olha aí, tá vendo? Ele que entregou o prêmio para ela. Então, assim, é justamente isso. Eu acho que é a maior referência para tudo isso que tu falaste. E aqui a nível de Maranhão, a nível aqui de São Luís, realmente a gente tem aqui o Fórum Jaracati, a gente tem vários projetos, né? Agora mesmo vai ter um evento, esse do SLZ Fitness, e que a gente vai ter na abertura a participação de 3 atletas olímpicos. O Bruno Lobo, o China, que foi do handebol, o Bruno Lobo, todo mundo sabe que é do kitesurf, agora mais recente, e o Codó, que é do atletismo. Tirando o Bruno Lobo, tanto o China quanto o Codó são oriundos de projetos sociais. Né? Então, assim, a importância disso eu não tenho nem dúvida. Às vezes, é o que a pessoa tem, é o que aquela criança tem para poder justamente sair disso, da marginalidade, se tornar realmente uma pessoa visível à sociedade. É aquele momento que ela tem. Então, aqui, graças a Deus, a gente tem, a nível de Estado,
o Lei de Incentivo ao Esporte, né, que abraça muito desses projetos sociais, né? E a nível de São Luís, o que a gente tem feito? E aí o CREF, por conta do nosso presidente, que tem ainda um vínculo com a Secretaria de Esporte no município, e aí semana passada ele estava participando, como eu te falei mais cedo, um projeto de lei que foi cabeçado pela vereadora Magnólia, no sentido de fazer a política municipal de esporte. Porque o que acontece? Hoje, a nível de município, nós não temos essa política. E aí, qual a importância disso? É porque a gente transforma uma política de Estado e não de governo. Isso. Porque esses projetos sociais são ótimos, né? Que eles estão aí realmente nas regiões mais vulneráveis e tudo mais. Mas o que acontece é que quando muda a gestão, aquele projeto pode deixar de acontecer. Sim. Então, a gente tendo isso como política de Estado, pode mudar o gestor que for. Sim. Aquilo vai ter uma continuidade, porque aí a criança não vai... Ela vai ficar desassistida. Ela entrou ali com 4 anos, aí até os 8, mudou de gestão, teve o corte. Não, ela continua, ela vai até a faculdade, se for o caso. Então, isso é muito importante. Então, essa discussão que estava a nível municipal, lá da Câmara, é justamente nesse sentido, a gente ter essa política, a gente ter... A lei municipal, o fundo municipal de esporte, que é muito importante, saber de onde vai ter o recurso, de onde vai vir, de quais empresas. Aqui em São Luís a gente tem, por exemplo, os royalties do Porto. Sim. Então, saber por que esse dinheiro não pode vir para o esporte. Ele vai para a cultura, por que não pode vir para o esporte? Será que não tem ali um 0, alguma coisinha, né, que pode vir para o esporte? Sim. Porque se a gente está falando que se transforma, né, uma ferramenta de transformação social, vamos trazer isso. Então, assim, graças a Deus tem melhorado muito, o pessoal tem discutido muito isso, a gente tem apoio do Legislativo, né? Essa sensibilidade por parte de alguns vereadores, alguns deputados nesse sentido. Diogo, eu queria até te perguntar, porque aí já é uma curiosidade mais minha, por exemplo. O fato da gente ter um ministro dos esportes na Câmara Federal, lá no Ministério Federal, representando aí o Maranhão lá e o Brasil inteiro, né? Eu vejo, né, que ele procurou muito a UFMA como um braço, né, de elaboração de projetos para poder potencializar esse momento dele, né, como ministro dos esportes. Eu queria entender de que forma isso beneficiou o esporte aqui no Maranhão e como que o CREF se encaixa nisso, né, nessa parceria aí com o Fufuca. Eu digo que a gente está naquele alinhamento do Sol e da Lua que é perfeito para ter tudo dar certo. É essa, porque a gente tem um ministro que é maranhense. Sim. Aí ele tem uma boa relação com o nosso secretário de esporte do estado. Sim. Tendo uma boa relação com o secretário do município ou dos outros municípios, cara, tem tudo para dar certo. Sim. Né? Então, assim, e tem dado mesmo, porque assim, ele tem abraçado muitos projetos, tem demandado muito orçamento, muita emenda parlamentar para cá nesse sentido. Então a gente tem visto aí a entrega de muita área de esporte, de lazer pelo Maranhão todo, né? Então, muitos ginásios, muitas quadras. Ele tem muito ali aquela região de Imperatriz mesmo, ele está esse final de semana entregando. Então, cara, isso é muito importante. O CREF tem entrado muito nesse sentido pelas prefeituras. Então, a gente tem esse trabalho hoje de meio que uma assessoria, uma consultoria para a prefeitura nesse sentido. Porque, às vezes, a prefeitura tem a vontade, mas não tem o conhecimento, não sabe de onde buscar o recurso. Sim. Então, quando a gente tem essa oportunidade, como a gente teve, por exemplo, em Nova Olinda, que a gente sentou lá com o prefeito Ari, o que a gente passou para ele? Prefeito, tem essas formas aqui, então o senhor não precisa ter o seu recurso próprio daqui do município. Não tem onde tirar, porque não tem IPTU, não cobra o ISS. Beleza, mas tem um projeto a nível federal. E o ministro do esporte é maranhense. Sim. E às vezes o cara, é do meu partido. Olha aí que coisa linda. Então é só uma questão de uma conversa, de realmente conhecer ali, para poder... Então a gente tem feito muito isso, levado esse conhecimento, que às vezes não chega no município, né? Porque aí ele vem, a fatia maior fica a nível federal mesmo, depois vem o estadual e o município vai ficando de lado. O prefeito que está nesse momento ouvindo esse podcast, como é que ele faz para acionar vocês, para que eles possam ter essa consultoria, para que o CREF possa levar esse conhecimento até os municípios? Então, a gente tem aí as nossas redes sociais, a gente tem nosso site, tem nossos contatos aí. Ele pode estar entrando em contato com a gente aí, marcando, a gente ou recebe do conselho ou a gente vai no município. É uma coisa que a gente gosta muito de ir, porque indo a gente conhece realmente. Então, assim, o conselho, independente de bandeira partidária, a gente está aqui para trabalhar pelo esporte, pela educação física. Então, a nossa ideia é justamente essa. Então, assim,
é marcar, fazer o convite, aquela história. Também só vai onde a gente é convidado. Sim. Mas a gente está à disposição realmente para ir, colocar na nossa agenda para poder estar indo e por exemplo, dando essas informações. Por exemplo, em Nova Olinda vai ter lá, no caso, um evento que tu falou no começo. Vai ter o Agita Nova Olinda. Como é que vai ser? O que acontece? Agora em abril, a gente é um mês de combate ao sedentarismo. Inclusive é um projeto de lei de um deputado, André Figueiredo, em que ele está tentando transformar em lei, em que o mês de abril seja um mês voltado para esse combate ao sedentarismo. Agita Nova Olinda. E aí, um profissional de educação física, que hoje é o secretário adjunto da Secretaria de Juventude, o professor Roab, teve aqui para um evento de esporte e procurou o CREF. Falou assim, olha, eu estava aqui pensando num evento, eu disse, vamos fazer o seguinte, no começo de abril, nós vamos lá fazer uma visita institucional, e aí tu organiza lá com o prefeito para poder nos receber. O cara colocou secretário de esporte, educação, saúde, meio ambiente e juventude, e mais o prefeito. A gente sentou lá na prefeitura e conversamos com mais de 30 profissionais e mais o secretário. E a gente passou essas informações que eu falei. Cara, que massa. E aí ele falou, Diogo, a gente está com um projeto aqui baseado num projeto que teve em São Paulo há 30 anos atrás, que é o Agita São Paulo, que foi idealizado por um médico, Victor Matsudo, em que ele começou esse movimento. E esse movimento hoje ele já está a nível mundial, é o Agita Mundo. Legal. Então, assim, é durante o mês todo, alguns dias são voltados que você tem um dia de atividade no seu município, no seu bairro e tal. E lá no dia 30 de abril agora, vai ser um dia de atividade, manhã e tarde, vai ter corrida, vai ter pedalada, vai ter zumba, vai ter... E aí a gente vai estar lá, levando professor, levando formador e participando de tudo. No caso, o dia todo, é uma imersão. Uma imersão mesmo, né? Para justamente movimentar. E aí o prefeito que está assistindo, ele pode entrar em contato com o CREF, pode levar esse projeto para sua cidade. Sim, para sua cidade. Esse outro, o cara pode trazer e a gente vai discutindo. Hoje eu costumo dizer o seguinte, o CREF é formado ali por 28 conselheiros. Eu tenho pelo menos 28 projetos, eu tenho pelo menos 28 cursos para oferecer para qualquer prefeitura daqui do Maranhão. Tem uma palavra na Bíblia que fala assim, o povo perece por falta de conhecimento. E muitas vezes o conhecimento está aqui tão pertinho, né? Fácil de acessar e a pessoa simplesmente uma vez eu estava por conversando ignorância, com né? um empresário e ele estava falando para mim, ele disse, André, eu fui visitar o Ministério da Tecnologia, cheguei lá, descobri que existe verba fazendo lama lá e os caras não fazem o repasse para os projetos porque não tem projeto para absorver a demanda de verba. É um absurdo. Num país com tanta escassez como o nosso, a gente ouvir um negócio como esse. Né? E por isso que tem até aumentado. Eu tive agora em São Paulo, em Campinas, no evento do Comitê Brasileiro de Clubes. E tem aumentado muito o número de empresas terceirizadas para poder fazer essa prospecção de projetos. Sim. Por conta dessa carência de conhecimento. Coisa que às vezes a gente pode estar sem ter que dividir ou pagar um percentual para... Mas o cara não tem conhecimento. Então Sim. tem aumentado muito porque o cara entende, conhece, já leu ali a lei, sabe o que realmente tem que seguir. Faz o projeto. E faz o projeto e aí ele ganha em cima lá. Mas pelo menos garante lá que esse município realmente seja... E é válido, né? Porque hoje, claro. hoje as empresas, as instituições, a gente para crescer, a gente tem que comprar conhecimento, né? E aí, isso é até uma coisa que eu ia te perguntar agora, Diogo, porque assim, nós estamos chegando aí nos momentos finais, mas antes da gente... o papo tá muito bom. Mas antes da gente ir para nossas considerações finais, uma coisa que eu queria que tu pontuasse aí para os empresários e profissionais da área do esporte, onde que está tendo mais erro, né? Onde que as fiscalizações estão mais batendo, para que o pessoal, né, já se precavenha e comece a fazer esse projeto de transformação do seu negócio antes da fiscalização bater. Porque o objetivo não é autuar, o objetivo não é massacrar o profissional, não é massacrar o empresário, é realmente educá-lo e fazer com que ele ande dentro dos rigores da lei, né? Pronto. Então, dá esse recado aqui para o nosso empresário aqui. É focar principalmente no quê? No capital humano, que é o que realmente está faltando, André. Porque às vezes o empresário se preocupa muito em quê? Eu vou investir na estrutura, eu vou investir em equipamento, mas esquece do principal, que é o capital humano. Então, assim, a gente brinca o seguinte, a atividade física faz bem? Depende. Pode fazer bem ou pode fazer mal. Qual que vai ser o grande diferencial disso? O profissional de educação física. Então, a atividade física orientada, essa que faz a diferença. E o que a gente tem visto muito de maior irregularidade nas fiscalizações é a falta do profissional de educação física. Chega numa academia, num estúdio, tá lindo, a empresa documental, tudo certinho, beleza, mas não tem um profissional.
Então a academia, a empresa abre ali 6 da manhã, fecha meia-noite, mas não tem um profissional. Não tem um profissional. E aí naquele momento a gente vai ter que suspender as atividades, interromper. Aí imagina, um dia sem estar funcionando, o prejuízo que ele vai ter. Com certeza. Então, se tem uma dica valiosa para dizer para o empresário é essa: invista no seu profissional. Porque ele que tem um conhecimento, ele que vai fazer a diferença na vida dos seus clientes. Isso aí Maravilha. é sem dúvida. É isso aí. A gente sabe que quem faz a história do mundo são as pessoas, né? Então, realmente, se você, empresário, puder investir em profissionais qualificados, profissionais devidamente registrados, vocês vão estar levando para o seu usuário da sua rede de esporte confiança, credibilidade e qualidade, né, Diogão? Que é o que a gente procura, né? Que é o que o cliente procura. Não tem dúvida. Exatamente. Diogão, estamos chegando aí, Show né, de bola, nos momentos finais. Foi muito bom assim esse bate-papo. Eu não tinha dúvida que ia ser nesse nível de qualidade. Queria que tu deixasse uma mensagem de motivação, né, para a galera aí, tanto para o profissional autônomo, quanto para os donos de academia, quanto para as escolas, né, que investem no esporte, nos programas sociais. Hoje, a essência do esporte, ela é o quê? A essência do esporte hoje é transformar vidas, né? É realizar sonhos mesmo, realmente. Então, assim, para você profissional, invista na sua profissão. Hoje, a gente está, dependendo aí do estado, o vestibular mais procurado que tem aí no Enem é o de educação física. Hoje a gente já passou em alguns estados até de medicina. Por quê? Porque eu brincava muito dizendo o seguinte: a educação física é a profissão do futuro. Hoje ela é a profissão do presente. Então você profissional, se está na área, ou você estudante que quer fazer uma graduação, faça educação física, não tenha dúvida, você não vai se arrepender. É a profissão do presente. E para você que é empresário, né? Como eu falei ainda agora, é investir no capital humano, realmente investir nesse profissional qualificado, registrado. Também não tenha dúvida que cada vez mais a população está correndo atrás de qualidade de vida. E quando a gente fala de qualidade de vida, não tem como a gente não pensar, né, nesses empreendimentos, nessa empresa que você hoje é proprietário. Então, academia, estúdio, tudo que trabalha com movimento, com atividade física. Então, vale a pena investir. É uma área que realmente está só ganhando adeptos aí e está em franca expansão. Então, o CREF está de portas abertas para poder estar dando essa orientação para vocês. O nosso trabalho não é só fiscalizar, isso é parte do nosso trabalho. A orientação vem em primeiro lugar, na verdade. Tá? Então a gente está aqui realmente à disposição para poder ajudá-los nesse sentido, do que trazer esse conhecimento, essa informação, do que for necessário para você, profissional e empresário, oferecer um serviço realmente com qualidade. Então, pessoal, é nessa pegada aí e nessa vibe aí, né, que a gente vai convidar vocês para seguirem, né, o CREF nas redes sociais, acompanharem esse trabalho de perto, que é um trabalho muito legal que vem sendo construído, né, para que vocês possam ficar, né, cientes dessas novas ações que estão sendo feitas, né, do próprio Clube de Vantagens que vai ser lançado aí, né, o Diogo lançou aqui hoje em primeira mão essa informação aí para todo mundo, porque realmente é um movimento que vem sendo feito para você sentir o valor que essa instituição tem para agregar para você, profissional e empresário do esporte. Então, meus amigos, nessa pegada, a gente vai agradecendo nosso querido convidado, Diogo, do CREF 21. Né? Foi um grande prazer recebê-lo aqui. Então, galera, não se esqueçam, deem o seu like, ativem o sininho, curta e compartilhe com seus amigos, que nós aqui estaremos aqui cumprindo a nossa missão, que é levar conteúdo de qualidade para vocês e também incentivá-los a empreender cada vez mais para que a gente possa mover a economia brasileira, gerar empregos e também transformar a vida de muitas pessoas e derramar desenvolvimento e evolução. Eu, André Marinoni, vou deixando aquele abraço para vocês. Meu amigo aqui, pessoal. Gustavo Coimbra, também, diretamente de Rosário City. Né? Estamos aqui sempre presentes, gerando aqui cada vez mais presenças ilustres, assim como nosso amigo Diogo. Um grande abraço para o nosso amigo Sandor. E parabéns aí pelo Compadcast. Pessoal, o Diogo e o Sandor, né, junto com o CREF 21, hoje tem o Compadcast. Show de bola, show de bola. É um projeto novo que vem surgindo aí, movimentando a classe. Um grande abraço a todos, vamos ficando por aqui e um beijo no coração. Valeu! Valeu!